A religião a que você pertence realmente faz diferença. Todas as religiões são boas, dizem muitos. São apenas caminhos diferentes que levam ao mesmo lugar. Se isso fosse verdade, realmente não faria diferença a que religião você pertence, porque significaria que todas as religiões são aceitáveis a Deus. Mas, são mesmo? Quando Jesus Cristo estava na Terra, havia um grupo religioso conhecido como os fariseus. Eles haviam desenvolvido um sistema de adoração e acreditavam que tinha a aprovação de Deus. No entanto, ao mesmo tempo, os fariseus procuravam matar Jesus. Por isso, Jesus lhes disse: Vós fazeis a obra de vosso pai. Em resposta, disseram: Temos um só pai, Deus. Leia João 8:41. Era Deus realmente seu pai? Aceitava Deus a sua forma de religião? Absolutamente não. Embora os fariseus tivessem as Escrituras e pensassem estar seguindo-as, haviam sido desencaminhados pelo diabo. E Jesus disse-lhes o seguinte: Vós sois de vosso pai, o diabo, e queríeis fazer os desejos de vosso pai. Esse foi o homicida quando começou, e não permaneceu firme na verdade. É mentiroso e o pai da mentira. Leia João 8:44. É evidente que a religião dos fariseus era falsa. Servia os interesses do diabo, não de Deus. Assim, em vez de considerar a religião deles como boa, Jesus a condenou. Disse àqueles fariseus religiosos: Fechais o reino dos céus diante dos homens, pois, vós mesmos não entrais, nem deixais entrar os que estão em caminho para entrar. Leia Mateus 20:13. Por causa da adoração falsa deles, Jesus chamou esses fariseus de hipócritas e de serpentes venenosas. Ele disse que, por causa do mau proceder deles, encaminhavam-se para a destruição. Leia Mateus 20:25-33. Portanto, Jesus Cristo não ensinou que todas as religiões são apenas caminhos diferentes que levam ao mesmo lugar de salvação. No seu famoso Sermão do Monte, Jesus disse: Entrai pelo portão estreito, porque larga e espaçosa é a estrada que conduz à destruição, e muitos são os que entram por ela, ao passo que estreito é o portão e apertada a estrada que conduz à vida, e poucos são os que o acham. Leia Mateus 7:13-14. A maioria das pessoas está na estrada que leva à destruição porque não adora a Deus do modo certo. Apenas poucos tomaram a estrada que conduz à vida. Um exame da maneira como Deus lidou com a nação de Israel esclarece quão importante é adorar a Deus do modo que Ele aprova. Deus advertiu os israelitas de se manterem afastados da religião falsa das nações em volta deles. Leia Deuteronômio 7:25. Aquelas pessoas sacrificavam os filhos aos seus deuses e empenhavam-se em práticas sexuais impuras, inclusive no homossexualismo. Leia Levítico 18:20-30. Deus ordenou aos israelitas que evitassem tais práticas. Quando desobedeciam e adoravam outros deuses, Ele os punia. Leia Josué 24:20 e Isaías 63:10. Portanto, a religião deles realmente fazia a diferença. Existe religião falsa hoje em dia? Que dizer das centenas de religiões que hoje existem? É provável que concorde que muitas coisas feitas no nome da religião não são aprovadas por Deus. Nas recentes guerras mundiais, às quais sobreviveram milhões de pessoas que hoje existem, as religiões em ambos os lados exortavam seu povo a matar. Matem os alemães, matem mesmo, disse o bispo de Londres. E do outro lado, o arcebispo de Colônia disse aos alemães: ordenamos-lhes, em nome de Deus, que lutem até a última gota de seu sangue para a honra e a glória do país. De modo que católicos mataram outros católicos com a aprovação de seus líderes religiosos, e os protestantes fizeram o mesmo. O clérigo Henri Emerson Fosdick admitiu: até mesmo em nossas igrejas colocamos as bandeiras da batalha. Com um canto de nossa boca temos louvado o príncipe da paz, e com o outro temos glorificado a guerra. Que acha que Deus pensa de uma religião que afirma fazer a sua vontade, mas glorifica a guerra? Por causa dos crimes cometidos em nome de Deus, pelos membros de muitas religiões diferentes, no decorrer da história, milhões de pessoas hoje se desviaram de Deus e de Cristo. Culpam a Deus pelas terríveis guerras religiosas, tais como as travadas entre católicos e muçulmanos, chamadas cruzadas, as guerras entre muçulmanos e hindus, e as guerras entre católicos e protestantes. Citam a matança de judeus em nome de Cristo, e as cruéis inquisições católicas. Todavia, embora os líderes religiosos responsáveis por tais crimes horrendosos afirmassem que Deus era seu pai,
Não eram realmente filhos do diabo tanto quanto eram os fariseus que Jesus condenou? Visto que Satanás é Deus deste mundo, não devemos esperar que ele controle também as religiões praticadas pelas pessoas do mundo. Leia 2 aos Coríntios 4:4 e Apocalipse 12:9. Sem dúvida, hoje se fazem muitas coisas em nome da religião, que você não acha serem direitas. Muitas vezes talvez ouça falar de pessoas que levam uma vida muito imoral, mas que são membros respeitados de igrejas. Talvez conheça até mesmo líderes religiosos que levam uma vida muito má, mas que ainda são aceitos nas suas igrejas como bons líderes religiosos. Alguns líderes religiosos disseram que o homossexualismo e as relações sexuais fora do matrimônio não são errados. Mas, talvez saiba que a Bíblia não diz isso. De fato, Deus puniu seu povo de Israel com a morte por ter praticado tais coisas. Pelo mesmo motivo foram destruídas Sodoma e Gomorra. Judas 7. Dentro em pouco, ele fará o mesmo com todas as religiões falsas da atualidade. Essas religiões são representadas na Bíblia por uma prostituta, por causa de suas relações morais com os reis da terra. Leia Apocalipse 17:1, 2, 16. Adoração que Deus aprova. Visto que Deus não aprova todas as religiões, precisamos perguntar-nos: adoro eu a Deus do modo que Ele aprova? Como podemos saber se fazemos isso? Não é algum homem, mas Deus quem julga o que é adoração verdadeira. Portanto, se a nossa adoração há de ser aceitável para Deus, precisa arraigar-se firmemente na palavra da verdade de Deus, a Bíblia. Devemos pensar assim como o escritor bíblico, que disse: seja Deus achado verdadeiro, embora todo homem seja achado mentiroso. Leia Romanos 3:3, 4. Os fariseus do primeiro século não pensavam assim. Estabeleceram as suas próprias crenças e tradições, e seguiram antes estas do que a palavra de Deus. Com que resultado? Jesus disse-lhes: invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas! Isaías profetizou aptamente a vosso respeito, quando disse: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está muito longe de mim. É em vão que persistem em adorar-me, porque ensinam por doutrinas os andados de homens. Leia Mateus 15:1-9 e Isaías 29:13. Portanto, se quisermos ter a aprovação de Deus, é necessário que nos certifiquemos de que aquilo que cremos esteja em harmonia com os ensinos da Bíblia. Não basta dizer que cremos em Cristo e depois fazer o que nós achamos ser direito. É absolutamente necessário descobrir qual é a vontade de Deus na questão. Jesus mostrou isso no seu Sermão do Monte, quando disse: nem todo o que me disser, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, senão aquele que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus. Leia Mateus 7:21. Poderíamos até mesmo estar fazendo o que achamos que são boas ações, e estar fazendo estas em nome de Cristo. Contudo, nada disso valeria coisa alguma, se deixássemos de fazer a vontade de Deus. Estaríamos na situação daqueles que Cristo mencionou a seguir: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome e não expulsamos demônios em teu nome, e não fizemos muitas obras poderosas em teu nome. Contudo, eu lhes confessarei então: nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós obreiros do que é contra a lei. Mateus 7:22, 23. Sim, podemos estar fazendo aquilo que nós achamos bom, pelo qual outros nos agradecem e até nos elogiam, mas, se deixarmos de fazer o que Deus diz ser direito, seremos considerados por Jesus Cristo como obreiros do que é contra a lei. Visto que muitas religiões, hoje em dia, não estão fazendo a vontade de Deus, não podemos simplesmente presumir que os ensinos da organização religiosa com que nos associamos estejam em harmonia com a palavra de Deus. O mero fato de a Bíblia ser usada por uma religião não prova, em si mesmo, que todos os ensinos e práticas dela se baseiam na Bíblia. É importante que nós mesmos examinemos se baseiam ou não. Pessoas da cidade de Bereia foram elogiadas porque, depois de o apóstolo cristão Paulo lhes ter pregado, elas consultaram as Escrituras para se certificarem de que aquilo que ele lhes dizia era verdade. Leia Atos 17, 10 e 11. A religião que é aprovada por Deus tem de concordar em todos os sentidos com a Bíblia, não aceitará certas partes da Bíblia, rejeitando outras partes. Leia 2 Timóteo 13:16. A sinceridade só não basta. Mas, alguém talvez pergunte: quando alguém é sincero nas suas crenças, será que Deus não o aprova, mesmo que sua religião esteja errada? Ora,
Jesus disse que não aprovaria os obreiros do que é contra a lei mesmo que crescem que faziam o que era direito. Leia Mateus 7, 22 e 23. Assim, a sinceridade só, tampouco seria aprovada por Deus. Jesus disse certa vez aos seus seguidores: vem a hora em que todo aquele que vos matar imaginará que tem prestado um serviço sagrado a Deus. Leia João 16, 2. Tais matadores de cristãos talvez crescem sinceramente que com isso serviam a Deus, mas é evidente que não estavam fazendo isso. Deus não podia aprovar o que fizeram. O apóstolo Paulo, antes de se tornar cristão, participou na matança de Estevão. Mais tarde, procurou meios para matar mais cristãos. Leia Atos 8:1 e 9:1, 2. Paulo explicou: eu perseguia a congregação de Deus e a devastava até o excesso, e fazia mais progresso no judaísmo do que muitos da minha própria idade e na minha raça, visto que eu era muito mais zeloso das tradições de meus pais. Leia Gálatas 1:13, 14. Sim, Paulo fora sincero, mas isso não tornava a sua religião a certa. Naquele tempo, Paulo era membro do sistema religioso judaico que havia rejeitado a Jesus Cristo, e assim, por sua vez, foi rejeitado por Deus. Leia Atos 2:36, 40 e Provérbios 14 e 12. Portanto, para obter a aprovação de Deus, Paulo precisava mudar de religião. Ele escreveu também a respeito de outros que tinham zelo de Deus, que eram sinceros, mas não eram aprovados por Deus porque sua religião não se baseava no conhecimento exato dos propósitos de Deus. Leia Romanos 10:2, 3. A verdade não admite a existência de todas as espécies divergentes de doutrinas religiosas no mundo. Por exemplo, ou os humanos têm uma alma que sobrevive à morte do corpo, ou não têm. Ou a terra existirá para sempre, ou não. Ou Deus acabará com a iniquidade, ou não. Essas e muitas outras crenças ou são certas, ou são erradas. Não pode haver duas verdades, quando uma não concorda com a outra. Ou uma ou a outra é verdadeira, mas não ambas. Crer sinceramente em alguma coisa e praticá-la não a torna certa, se realmente for errada. Qual deve ser sua reação caso se lhe apresente prova de que aquilo em que crê é errado? Por exemplo, digamos que esteja viajando de carro pela primeira vez para certo lugar. Você tem um mapa rodoviário, mas não tomou tempo para verificá-lo bem. Alguém lhe disse qual a estrada que devia tomar. Você confiou nele, crendo sinceramente que lhe indicou o caminho certo. Mas, suponhamos que não seja. O que faria se alguém lhe apontasse o erro? O que faria se este, recorrendo ao mapa que você mesmo tem, lhe mostrasse que tomou a estrada errada? Será que o orgulho ou a obstinação lhe impediriam admitir que está na estrada errada? Pois bem, se ficar sabendo, pelo exame de sua própria Bíblia, que está seguindo o caminho religioso errado, esteja disposto a mudar. Evite a estrada larga que conduz à destruição, siga o caminho estreito que leva à vida. É necessário fazer a vontade de Deus. É importante conhecer as verdades da Bíblia. Contudo, este conhecimento não vale nada, se você não adorar a Deus em verdade. Leia João 4:24. O que conta é praticar a verdade e fazer a vontade de Deus. A fé sem obras está morta, diz a Bíblia em Tiago 2:26. Para agradar a Deus, portanto, sua religião não só precisa estar em pleno acordo com a Bíblia, mas também precisa ser aplicada em todas as atividades da vida. Portanto, se souber que está fazendo algo que Deus disse ser errado, estará disposto a mudar? Há grandes bênçãos em reserva para você, se fizer a vontade de Deus. Tirará proveito até mesmo já agora. A prática da religião verdadeira fará de você uma pessoa melhor. Homem, marido ou pai melhor, mulher, esposa ou mãe melhor, ou filho ou filha melhor. Desenvolverá em você qualidades piedosas, que farão com que você se destaque no meio dos outros por fazer aquilo que é direito. Além disso, porém, significará que estará em condições de receber as bênçãos da vida eterna em felicidade e perfeita saúde na nova terra paradisíaca de Deus. Leia 2 Pedro 13:13. Não há dúvida sobre isso, a religião a que você pertence realmente faz diferença.